Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos continuar lendo aqui o livro O Reinado de Davi. Hoje é a lição 4. Eu vou compartilhar com vocês algumas dicas. Hoje eu vou dar 5 dicas para você melhorar a sua aula. A dica número 1 é domine o conteúdo. Então você precisa conhecer muito bem aquilo que você está falando, tá? Quanto mais você conhecer, mais você dominar a história, os detalhes da história, os significados, a intenção de Deus com aquela história que você está contando, melhor vai ser, tá? E aqui indo para outras aulas até, se você é um professor de matemática, quanto mais domínio da matéria você tiver, melhor vai ser. As pessoas, quando assistem a sua aula, elas vão perceber se você tem domínio ou não do assunto. No caso aqui da nossa história bíblica, a recomendação é, você vai pegar o seu material, vai pegar o texto ali, os textos que falam, né, da sua história, da história que você vai compartilhar, e você vai ler várias vezes. Então aqui, por exemplo, para nós temos mais ou menos uma semana para preparar a nossa aula. Se sou eu professor, eu vou ficar todos os dias dessa semana lendo um pouco. Você vai ver que são histórias curtas, né? Então aqui a história de Mefibosete é uma história curta, você vai ler, tá, alguns detalhes, vai ler várias vezes, vai deixar o Espírito falar com você, né, vai tentar assim decorar nomes de pessoas, cidades, lugares, tudo que você acha que é importante. E aí esses detalhes, eles vão ajudar vocês na hora dessa organização da aula, né? Você pode ver todos os detalhes, você vê como a Bíblia foi escrita, né? Qual foi a ordem, e aí durante o planejamento você vai pensar, isso eu vou contar dessa maneira, isso eu vou colocar assim, então você vai organizando, mas o domínio do conteúdo é muito importante, né? Esse conhecer, sabe, aquilo que você está apresentando, e se você gosta do conteúdo bíblico, se você gosta da matéria que você está passando, isso redobra ainda a intensidade dela. Né? A gente vê assim, quando uma pessoa fala de algo que ela gosta, o olho brilha, a pessoa fala com uma expressão diferente, ela conta detalhes que você não conhece. Então o domínio do conteúdo e o amor por esse conteúdo seria algo assim importantíssimo para a sua aula, para cada vez ela ficar melhor. Bom, ainda dentro desse tema do dominar o conteúdo, tá? Então você vai olhar a história bíblica e você vai ver os detalhes dela. Então, por exemplo, o nome da história é Davi e Mefibosete. De repente, se você nunca leu a Bíblia por completo, você não sabe quem é esse Mefibosete. E aí, ao ler, você vai descobrir, Mefibosete, ele é filho do Jonatas. O Jonatas, ele é filho de Saul, e o Jonatas ele é um grande amigo de Davi. Nessa história, a gente vai focar nessa amizade que eles têm, na amizade entre Davi e Jonatas. E na história, na Bíblia ali, vai contar que quando Saul e Jonatas morreram em batalha, fala que uma serva pegou o Mefibosete para fugir com ele, porque era muito comum quando um rei morria e outro assumia o seu lugar, esse novo rei matava os filhos, né, os possíveis herdeiros, os possíveis próximos reis da família anterior. Então a empregada pensou assim, eles vão invadir a casa e vão matar o Mefibosete. O Mefibosete é neto do rei, então morrendo o rei, morrendo o pai, o Mefibosete poderia ser um dos sucessores. Então ela pensou assim, eu vou fugir com essa criança. Na Bíblia conta que o Mefibosete tinha mais ou menos 5 anos de idade. E quando eles estão fugindo, a empregada, na correria, acaba deixando o menino cair. E ao cair, ele quebra os 2 pés. E aí vai falar, a Bíblia vai contar que, além de quebrar os 2 pés, quando os ossos dele, os ossos dos pés se colam, eles colam da forma errada, né? Não foi colocado ali um gesso, uma tala. Então ele foi colado da forma errada. E ao colar da forma errada, esse menino fica coxo, né? Ele fica ali, assim, aleijado, né? Ele fica aleijado e não pode andar direito. Então ele tinha 5 anos mais ou menos. Então aí você lendo, né, você vai vendo esses detalhes, vai vendo o que é importante. E aí vem o nosso próximo ponto, né? O segundo ponto é seja criativo. Então, quando você vai contar essa história, é importante você usar criatividade nisso. Você pode pesquisar, hoje em dia a gente tem muitos recursos pela internet, você pode ver o que outras pessoas já fizeram para contar essa história, e aí se inspirar nisso, tá? Então, por exemplo, uma vez nós fizemos um retiro sobre o Davi e Mefibosete, e nesse retiro, na hora de fazer essa cena aqui, uma das professoras, ela fez que ela era essa empregada, ela pegou uma criança no colo, ela saiu correndo com a criança e ela fez que tropeçou e derrubou a criança. Então, né, fez um teatro ali, algo interativo com eles, assim, que chamou a atenção,
e demonstrou essa cena. Eu já vi algumas aulas, alguma pessoa leva um bebezinho lá de uma boneca e aí faz uma simulação de que a boneca cai, se machuca, tá? Então, tudo isso você vai usar a sua criatividade para poder contar essa história. Pode usar uma própria criança da aula, mesmo que ele não tenha a idade aqui do Mefibosete, você pode usar uma criança grande, se você conseguir segurar a criança, vai ficar até mais engraçado. E ele vai ser participante da história. Então isso vai chamar a atenção dos outros, os outros vão rir, vai ser engraçado, sabe? Então dá para tentar fazer assim. Ou também, né, os próprios professores fazer um teatro daquela cena ali. Um professor grande fazendo que é uma criancinha que caiu, machucou o pé, ficou chorando. Então tudo isso, né, essa parte de ser criativo. A criatividade do professor, ela vai ajudar muito na aula. Geralmente a gente, né, que foi picado pelo bichinho do professor, a gente tá num lugar e tudo que a gente faz, a gente pensa sobre a aula, né? É até uma coisa assim, parece que a gente não desliga. Mas a gente olha um filme, tu vê uma cena, tu vê, eu podia fazer isso na aula. Tu vê um pote, tu pensa, podia usar isso na aula, né? O professor ele tem que cuidar para não acumular coisas. Aqui em casa, eu e minha esposa somos professores, né? A gente acaba acumulando livro e papéis, materiais. Então a gente tem que cuidar. Mas o professor está sempre atento, né? Isso aqui eu posso usar na aula. Isso aqui, isso aqui. Então a gente vai olhando e pensando alternativas, pensando possibilidades. O que pode ilustrar bem, tá? E contar bem uma história, né? Treinar para contar bem uma história, chama a atenção dos alunos. Na Bíblia, a palavra conta que após o Saul morrer, o Davi ele é ungido como o rei ali de Israel, né? Ele já tinha sido ungido pelo Samuel e agora ele se torna o rei da nação, né? O rei oficial ali. Você pode também, na hora de dar a sua aula, usar a sua criatividade para isso. Sabe, de repente assim, aqui ele é ungido, eles levam um chifre e nesse chifre tem azeite, e aí ele é ungido. Chifre na Bíblia representa poder, então tem tudo isso, né? Esse ritual da unção ali sobre eles e tal. Você pode levar alguma coisa, né? De repente levar algo ali que possa representar isso, fazer essa unção. E no nosso terceiro ponto promova a participação dos alunos. E aí você pode fazer isso, né? Então, por exemplo, imagina que você está contando isso na sua sala e aí você vai fazer essa parte de ungir o rei. Você pode combinar com os alunos de fazer um teatrinho disso. Quem quer ser o rei Davi? Ou então, de repente, já no início da aula, você escolhe alguém. Tu pode ser o rei Davi? Às vezes eu faço isso no culto. Eu chego, aí cuido das crianças que estão, e se eu preciso de alguém para algum personagem, para alguma coisa, eu vou e falo antes da aula. Eu combino com ele antes, porque daí quando chega na aula, ele já está preparado para aquilo ali. E ele já vai com aquela expectativa, eu vou participar do teatro. Então fazer com que os alunos participem é algo muito importante, tá? Eles vão se sentir parte daquilo ali que está acontecendo. Né? Então combinar algo com eles, e principalmente quando você combina só com um sem que os outros saibam, isso vai causar uma surpresa, né? Imagina que você combinou com um e não falou nada para os outros, aí você está contando a sua história, no meio da aula você pega lá alguma coisa que pareça um chifre, né? Pega algum cone lá e você fala, agora nós vamos ungir o rei Davi. Rei Davi, se aproxime e ajoelhe-se. E aí, de repente, uma das crianças levanta, vai até o meio lá, ajoelha, aí você unge ele. Sabe, algo que não foi combinado com os outros, causa uma surpresa, mas aquela criança ali já tinha sido combinado, ele já sabia, sabe? Então você pode fazer essa combinação e essa interação com eles. Então a aula, quando ela é só um monólogo, só o professor lá na frente falando, isso pode deixar a aula maçante, né? Deixar a aula assim mais chata, mais difícil. Às vezes quando é só conteúdo, né? Recentemente teve uma aula que o professor leu mais de 100 versículos na aula. E ficou uma aula difícil. Ficou uma aula assim que os alunos não conseguiram acompanhar direito. Então a gente precisa cuidar. A nossa aula, quanto mais participação deles tiver, melhor vai ser. Tá? Faz eles participar. Às vezes é a leitura da Bíblia. Né? Quem pode ler para mim? Aí um vai lá ler. Quem pode fazer tal coisa, né? Às vezes na minha lá eu colo alguns papéis embaixo das cadeiras, daí eu falo, agora olha embaixo da cadeira de vocês, quem é que tem um versículo aí? Aí eles olham, e geralmente o que acha o versículo, eu falo, agora lê para mim um versículo na Bíblia. Aí ele vai lá, procura na Bíblia dele, acha, lê, tá? Sabe, uma coisa já levou para outra. Ele achar o versículo já capacitou ele para ler.
né? Porque ele já sente assim, não, eu que achei, né? Eu que vou ler. E aí ele lê. Então, dificilmente, na minha aula eles são grandes, né? Dificilmente eles recusam isso. Mas, às vezes pode ter, né, um aluno mais tímido e tal. Daqui a pouco eu vou tocar nesse ponto, né? Mas tenta promover essa participação. De repente você pode dar assim, ó. Você pode dar uma atividade que eles, durante a aula, façam em dupla, sabe? Ó, agora conversa com o colega do lado aí sobre esse tema que nós estamos estudando. E aí eles conversam entre eles, tá? Sabe? Tem uma troca. Às vezes lá na aula eu divido eles em grupos. Às vezes 4 grupos com 4 alunos em cada grupo. Aí eles ficam lá. Esses dias eles tinham que fazer, era uma folha, aí eles tinham que botar um nome, sabe? Eles tinham que criar uma atividade ali escrita. Então, cada grupo pode fazer uma coisa, eles estão participando, eles estão interagindo entre eles, e depois, o que cada grupo fez, eles podem apresentar lá na aula, na frente, lá no grande grupo para todo mundo, sabe? Então, fazer eles participarem, eles serem participantes, é algo muito importante, e que ajuda nesse processo deles de buscarem ao Senhor, né, de estarem conhecendo cada vez mais a palavra, e amando a palavra de Deus. Na história de Davi e Jonatas, acontece que o Jonatas, a Bíblia fala que ele teve uma grande amizade com Davi, tá? Fala que a alma dele se apegou a Davi. E aí, nesse momento aqui da história, eles fazem uma aliança. A aliança é de que se algum dia um deles faltar, o outro vai cuidar da família daquele que faltou. Eles fazem essa aliança entre eles, mesmo o pai de Jonatas sendo tão mal para Davi, o Jonatas é um grande amigo de Davi. Então eles fazem essa aliança, olha, se um dia tu precisar, tua família precisar, eu vou estar aqui, eu vou ajudar. E aí eles fazem mutuamente isso. O Jonatas chega a dar presentes para Davi, ele dá a sua espada, ele dá um arco, né, ele dá algumas coisas ali para ele. Então eles fazem toda essa troca, né, toda essa ligação entre eles. Quando o Davi se torna rei, ele lembra dessa promessa que ele fez para o seu amigo Jonatas. Jonatas já tinha morrido. E aí o Davi chama o Ziba, que era um servo antigo ali, e ele pergunta para o Ziba assim, Ziba, tem alguém da casa de Jonatas que eu ainda possa fazer o bem, que eu possa ajudar? E aí o Jonatas fala, olha, tem um homem, tem lá o Mefibosete, ele mora lá em Lodebar, ele tá lá, ele é descendente aí do Jonatas. E o Davi manda chamar o Mefibosete, tá, para que ele venha até o palácio. O Mefibosete, ele vem até o palácio. E aqui, quando você está contando, dá para você dizer assim, não é declarado para o Mefibosete o que o rei quer. Então o Mefibosete talvez ele tenha pensado assim, o rei está me chamando porque eu sou sucessor do trono, ele quer me matar, sabe? Ele pode ficar preocupado com essas coisas. Quando o Mefibosete chega diante de Davi, ele fala, olha, eu não passo de um cão morto, sabe? Ele tá assim, imagina, ele foi um homem, ele aqui, eu não sei que idade ele tinha, mas ele já tinha crescido, ele cresceu como alguém aleijado, ele não podia trabalhar direito, ele certamente passava necessidades, ele de príncipe ali, de alguém importante, de repente ele perde tudo e aí ele vive na miséria. Então agora ele, diante do rei, talvez ele ache, olha, o rei vai mandar me matar, sabe? Ele tá com aquela preocupação toda. E aí você pode criar todo esse clímax, né? Assim, o que será que vai acontecer com ele? Será que o rei quer matar? Aí escuta o que as crianças vão falar, né? Escuta a participação deles. E aí vem o nosso quarto ponto. O quarto ponto é valorizar toda a participação. Então tudo que as crianças falarem, tudo que eles participarem, se eles leram na aula, se eles sei lá, fizeram alguma coisa, assim, às vezes é uma criança que é mais tímida, de repente chega numa aula lá que ele fala alguma coisa, você valoriza aquilo, que bom que tu falou, né? Ou ele faz uma pergunta, que boa essa tua pergunta, sabe? Então valoriza essa participação, né? Que bom que tu disse isso, que bom que tu fez isso, parabéns, sabe? Todo esse valor que você vai dar, você está mostrando que a participação dele realmente tem valor para a sua aula. E é algo muito importante, né? Como que nós avaliamos a nossa aula? É através dos alunos. Os alunos são a melhor resposta para a nossa aula. Então imagina assim, você vai começar a sua aula, você tem o objetivo de que eles participem da aula, de que eles sejam presentes na aula. Todo aluno que participar, ele está respondendo ao seu planejamento. Ele está dando uma resposta, funcionou a interação que eu provoquei nele. Eu fiz, de repente, eu escondi os versículos embaixo das cadeiras e pedi que quem achasse lesse. Todos que acharam, leram. Então funcionou
a atividade que eu criei, de que eles participem, para que eles participem, né? Então, você está se autoavaliando através do seu aluno, tá? Como é que eu sei que foi uma boa aula? Com a resposta dos meus alunos. Então, o tempo todo, o seu trabalho está sendo avaliado pela resposta que eles dão ao seu trabalho, mesmo que eles não saibam disso, tá? Então, você sempre vai julgar a sua aula de acordo com os seus alunos. Ok? E aí é importante você valorizar essa participação deles. Toda vez que eles participam, por menor que seja a participação, a contribuição, você está recebendo um retorno. E aí com esse retorno dele, você pode avaliar algumas coisas. Então você vê assim, de repente uma criança lê. Você viu, ele não leu tão bem. Então eu posso treinar a leitura para que ele leia cada vez mais. Ou então assim, eles tinham que fazer uma apresentação lá na frente. Falar diante de pessoas, às vezes não é uma habilidade que eles tenham. Eles precisam treinar essa habilidade. E é na sua aula que é importante que eles treinem isso. Na sua aula você vai acostumar eles a falar em público, a apresentar uma ideia. Então toda vez que eles falam, você está se autoavaliando se funcionou a proposta que você fez, mas você também está avaliando eles, para ver se a participação deles, o que tem que ajustar. Eu creio que o trabalho do professor é ajudar os alunos a desenvolverem o máximo do seu potencial. Para que eles desenvolvam isso, eu preciso estar atento a tudo que eles me entregam. Ele me entregou um trabalho, ele me entregou uma prova, ele me fez uma pergunta, tudo isso eu preciso avaliar. Ó, ele está nesse nível de maturidade, agora ele está nesse, agora ele cresceu, ele regrediu em algum ponto, tem algum ponto que eu preciso ajustar ali, ajudar ele a melhorar. Então tudo isso, né, você está atento à participação dele para que possa ajudar no que for necessário. Bom, o Davi, ele não chamou o Mefibosete para humilhá-lo ou para matá-lo, mas ele chamou para que ele fosse fiel à promessa que ele tinha feito ao pai do Mefibosete, ao Jonatas. E a promessa é de que ele cuidaria dos descendentes do Jonatas. E agora ele vai cuidar do Mefibosete. E aí diz que na Bíblia ali fala que o Mefibosete passou a comer na mesa do rei. O Mefibosete, aqui agora falando do princípio bíblico que a gente pode abordar nisso. Quando você vai contar a história bíblica, é importante às vezes você assistir ministrações sobre aquele assunto, ler, se você puder, comentários bíblicos, né, ler assim, materiais que falem daquele assunto, o que você puder. Nessa história do Mefibosete, a gente tem uma grande representação para a nossa vida. Davi, ele é uma figura de Deus, tá? Ou do próprio Jesus, né? A gente pode ver dessa maneira assim. Ele representa o nosso Senhor. E nós somos o Mefibosete. O Mefibosete é alguém que ele é manco, né? Ele é aleijado, ele está completamente estragado. Se você ler lá na lei, lá em Levítico, vai falar que quem tem uma deformidade física não pode entrar no templo para adorar a Deus. E se fosse um sacerdote que tivesse essa deformidade, ele não poderia apresentar coisas diante de Deus, ele não poderia ser um sacerdote que ministrava a Deus lá no templo. Nós éramos esses, que por causa do nosso pecado, nós éramos deformados, nós estávamos assim, afastados de Deus, impedidos de estar na presença dele. Só que a gente sabe que Jesus, ele fez uma obra tremenda, e aí ele morre no nosso lugar, ele assume a nossa culpa, e a nossa deformidade, né, aquilo que antes me afastava, agora em Jesus, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Se a gente olhar, aonde era o defeito do Mefibosete, né? Era nos pés. Só que quando o Mefibosete se assentava na mesa de Davi, a toalha da mesa cobria os seus pés. Quem olhava de longe e via o Mefibosete sentado, não percebia a sua enfermidade, né, a sua deficiência. Assim somos nós quando nos sentamos na mesa do rei. A gente é feito como os outros que estão ali, né? Não porque em nós tem algo bom, mas porque o Senhor corrigiu as nossas imperfeições. Então o Senhor, ele, além de morrer por nós, além de nos aceitar, ele nos transforma e agora ele nos faz participante da sua mesa. Então olha que verdade tremenda que a gente pode abordar na vida de Mefibosete. E aí eu posso falar para os meus alunos, queridos, vocês eram pecadores, vocês eram estragados por causa do pecado, mas Jesus morreu no lugar de vocês. Se você tem crianças, se você está evangelizando, né, tem crianças ali que não conhecem o Senhor, você pode dizer, olha, o pecado te afasta de Deus. Mas quando ele morreu na cruz,
ele perdoou todos os pecados. Só que você só vai ser filho de Deus se você receber ele como o Senhor da sua vida. Se você receber ele como o dono da sua vida. E aí você vai poder sentar na mesa do rei. Quem quer sentar na mesa do rei? E aí, né, alguns ali podem se converter, pode ser um momento de conversão. Você pode, na sua aula, se você está evangelizando crianças e elas aceitam a Jesus, você pode fazer uma oração ali com eles. Quem quer aqui, com as suas palavras, entregar o coração para Jesus? E aí incentiva eles a entregarem, sabe? A falarem do jeito deles, né? Pedirem perdão pelos pecados e aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Se eles têm vergonha, não sabem como fazer, você pode ajudar conduzindo essa oração, né? Quer que eu ore? E aí você repete, e aí ele fala que sim, e aí você ora, né? Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados, me perdoa de viver longe de ti, me aceita como um filho teu, me aceita como alguém que vai sentar à tua mesa, né? Eu quero a vida eterna, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você pode conduzir uma oração para que ele rompa com as trevas e agora aceite uma nova vida em Jesus. E nesse material, o versículo que eles colocaram tem tudo a ver com isso que eu estou falando, né? Que é João 1,12, que diz: contudo, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá? Então aqueles que receberam a Jesus, eles passam a ser filhos de Deus. Aqui até cai por terra um ditado popular, né, que diz que todo mundo é filho de Deus. Aqui cai por terra, porque aos que o receberam, a esses foi dado o direito de serem filhos de Deus. E aí você pergunta para as crianças, vocês já receberam a Jesus? Né, vocês são filhos de Deus? E aí, com esse versículo, você pode fechar a sua história. E aqui vem o nosso quinto ponto. O quinto ponto é você corrigir de forma construtiva, tá? Então, o que é isso? Quando você vai corrigir o seu aluno, né? Lembra que eu falei de você avaliar ele. Ele está falando, você está avaliando. Ele está participando, você está avaliando a participação dele. E aí, talvez você perceba algumas dificuldades, algumas coisas, algumas deficiências, algumas coisas que ele precisa corrigir. Você vai corrigir isso em aula, só que com cuidado, né, de forma construtiva. Por exemplo, imagina que ele falou lá na frente, mas não falou com uma grande desenvoltura, ele falou com timidez, falou, né, para dentro. De repente você pode assim, olha, que bom que tu foi lá na frente, né? Tu é uma pessoa muito corajosa, que bom que tu apresentou isso, né? Na próxima vez, tenta falar mais alto. Na próxima vez, fala olhando para as pessoas, encarando as pessoas, sabe? Tu pode ir dando dicas para ele. Você vai enfatizar as partes positivas, a participação, aquilo que foi bom da participação dele, mas você vai trazer a correção junto ali, o ajuste, tá? E tudo é jeito, né? Você tem um jeito para falar as coisas. Lembra que quando Jesus, ele recebeu lá o jovem rico, né? Ele trouxe uma palavra dura para o jovem rico, mas fala que antes dele dar aquela palavra final, que é a parte mais dura, fala que ele amou ao jovem rico, né? O amando disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem, me segue, porque aí tu terá um tesouro no céu. Mas fala que antes ele o amou. Então, às vezes, né, tem pessoas que podem falar assim, não, eu sou sincero e eu falo de qualquer jeito, né? A gente tem que cuidar o jeito que fala. Né? Fala com amor, corrige com amor, mas corrige, tá? Se eu tiver amor, mas não tiver uma correção, eu não estou amando de verdade. Toda aula a gente precisa tentar ajustar, né? Ajustar alguns pontos. Aquela criança fala pouco, eu preciso fazer ela falar mais. Aquela ali, ela fala muito, eu preciso ajudar ela a se controlar, falar na hora certa, sabe? Tudo é ajuste. E o professor pode ajudar seus alunos a isso, para que todos mais ou menos se nivelem, tá? Claro, vai ter crianças que vão ter dom de liderança, algumas vão ter mais iniciativas que as outras, vai ter diferenças entre eles. Mas eu preciso conhecer essas diferenças, analisar e ajudar nos potenciais ali de cada uma, ajudar cada um a se desenvolver dentro das suas capacidades. Deus nos fez diferentes, mas todos têm ali coisas a ajustar, a melhorar, e o professor pode ajudar muito nisso. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você, né? Então eu vou colocar aqui de novo, domine o conteúdo, a primeira dica, seja criativo, a segunda dica, promova a participação dos alunos, a terceira dica, parabenize toda a participação, a quarta dica, e a quinta dica, corrija de forma construtiva.
Tá? Então todas essas dicas você pode usar na sua aula, pode, né, ir testando elas para que elas cada vez mais qualifiquem a sua aula, ela fique cada vez melhor. Eu espero que você tenha gostado dessas nossas dicas aqui. Lembra que o objetivo desse canal é tornar você um professor melhor, um pouquinho de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo.